Meus queridos, mais uma vez eu vos saúdo com a paz do Senhor Jesus, amém? Abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, capítulo de número 9, e o versículo 1. Enquanto você procura, eu quero mais uma vez louvar a Deus por este privilégio tão maravilhoso que o Senhor nos concede de estarmos na sua presença, mais uma vez ministrando a sua boa e poderosa palavra. É um privilégio, mais uma vez, ser um instrumento do Senhor para esta amada igreja. Eu quero deixar aqui mais uma vez, por fim, a minha gratidão a Deus pela vida do pastor Reinério Dantas. Eu deixo o meu abraço, a minha gratidão, o meu respeito ao nosso pastor e agradeço pela oportunidade que nos concedeu de termos o seu aval para ministrarmos neste altar sagrado. Deus abençoe a irmã Cleonice, que aqui está. É um prazer, é uma honra poder revê-la. Deixo aqui, através da vida dela, o meu abraço ao querido pastor Reinério. Eu quero louvar a Deus pela vida dos líderes de jovens, na pessoa do meu querido irmão, presbítero Salatiel Monteiro, irmã Camila, os demais irmãos que trabalham com esta juventude. Também, mais uma vez, parabenizá-los por este congresso tão lindo, tão abençoado, principalmente um congresso onde podemos sentir a presença do Espírito Santo de Deus. Eu quero ler dois textos com os irmãos, Isaías capítulo 9, o versículo 1, e também Evangelho de João, capítulo 1, e os versos 43 a 46. Deus abençoe mais uma vez a irmã Taisnara, Deus lhe use. Eu vejo que Deus tem grandes coisas ainda a fazer. O ministério que Ele tem na sua vida hoje já é gigantesco, mas eu creio que ainda o melhor está por vir. Deus continue te usando, você e sua família, em nome de Jesus. Quem achou Isaías 9, o versículo 1, pode dizer amém? Mas a terra que foi angustiada não será entenebrecida. Ele envileceu nos primeiros tempos a terra de Zebulon e a terra de Naphtali, mas nos últimos a enobreceu junto ao caminho do mar, além do Jordão, a Galileia dos gentios. Evangelho segundo escreveu João, capítulo de número 1, e os versículos 43 a 46, diz assim: No dia seguinte que Jesus ir a Galileia, e achou a Filipe, disse-lhe: segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe achou Natanael e disse-lhe: havemos achado aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas, Jesus de Nazaré, filho de José. Disse-lhe Natanael: pode vir alguma coisa boa de Nazaré? Disse-lhe Filipe: vem, e o quê? Vem e vê. Amém? Deixe a sua Bíblia aberta e olhe para cá, em nome de Jesus. Existem histórias na Bíblia que, se nós não compreendermos os seus contextos, nós corremos o risco de fazermos uma interpretação errada de diversos textos. Por exemplo, um paralelo entre o Velho Testamento e o Novo Testamento. Existem histórias do povo de Deus em Israel que funcionam como ponto central para a história daquele povo, que muda totalmente, em alguns momentos, os parâmetros políticos, econômicos e principalmente espirituais do povo de Deus. Eu digo isso porque, por exemplo, nós consideramos o cativeiro de Judá, o cativeiro babilônico, por exemplo, como um ponto central
da história do povo de Deus. Quem não entender este meio tempo, esta pequena pausa, aonde desaparece Jerusalém e aparece a Babilônia, nós teremos dificuldade de entender questões até mesmo escatológicas, como descritas pelo profeta Daniel no capítulo 9, no capítulo 12, por exemplo. Nós temos que entender os contextos para não corrermos o risco de isolarmos um texto e pregarmos sem a verdadeira compreensão. Observe em ambos os textos que eu li, que é citado em Israel, a terra de Zebulon e de Naftali, enquanto que no Evangelho de João é falada sobre Nazaré, a região da Galileia. Nós devemos compreender que lá no início dos reis de Israel, no teu terceiro rei, Salomão, a Bíblia diz que após a morte de Salomão, houve uma intriga entre o seu filho Roboão e um homem chamado Jeroboão. Ambos estavam desejosos pela mesma coisa, pelas terras de Israel, para reinarem sobre elas. Quando a Bíblia diz, e nós conhecemos a história, que Jeroboão ele faz um pedido ao filho de Salomão. Por mais que Salomão fosse ou tivesse sido um rei excelente, um rei que não experimentou ou não experimentara as guerras, as batalhas, um rei de acordos, um rei pacífico, mas os seus impostos eram altos. Daí, tanta prosperidade no reino de Salomão, sendo ele o rei mais bem-sucedido financeiramente da história de Israel. Abaixe para nós os impostos, tenha misericórdia de nós. Esse foi o pedido de Jeroboão. A Bíblia diz que em tom de ignorância, e eu estou cortando aqui para não perdermos tempo, Roboão ele responde àquele pedido de uma forma áspera, de forma rude, e isso acaba por dividir para sempre o reino de Israel em duas partes principais, tendo no reino do norte a capital como sendo a cidade de Samaria em sua região, como Israel, e na parte sul daquele reino, tendo por centro principal Jerusalém, ficando o reino de Judá, a região da Judeia. E nós olhamos para a Bíblia e vemos que a partir desse momento, desse ponto, desde então, houve uma rincha, uma separação, não somente uma separação geográfica, como uma separação moral e religiosa. Porque quando se dividem os reinos, o reino de Israel em Samaria no norte, é um reino que se afunda em idolatria, acaba por se entregar aos Baalins, aos ídolos feitos de barro, de pedra, de madeira, de bronze, de ouro. Um povo que mergulha em uma idolatria e abandona a adoração a Deus. Outra coisa que é um dos pontos principais pelos quais nós vemos a separação entre os judeus e samaritanos, foi que os samaritanos se misturaram, usando o linguajar nosso de hoje, se misturaram com as pessoas do mundo, se casaram com os descrentes, corromperam a pureza de um povo que era exclusividade, como disse o apóstolo Pedro, do próprio Deus, uma nação eleita, um povo adquirido, de tantos povos que Deus poderia escolher na terra, povos sucedidos belicamente falando, no poderio bélico, povos bem-sucedidos culturalmente. Deus escolheu um povo que estava escravizado no Egito, e agora este mesmo povo acaba que por sua arrogância
abandonando o trato com o Senhor, o poço fica ainda mais fundo, porque além dessa idolatria, os reis que passaram por Israel e alguns tantos outros em Judá, o tempo todo olhando para a Bíblia, é até engraçado, você vai ver, existe um momento em que a Bíblia diz assim: agora vai reinar um rei mau, que foi filho de um rei bom. Agora vai reinar um rei bom, no lugar do seu pai, que era mau. E fica nessa anfractuosidade, nesse alto e baixo, desse relacionamento entre Deus e o povo, entre o trono dos reis de Israel e o trono da graça de Deus. Houve essa separação. E aí a Bíblia diz que no ano 735 antes de Cristo, um homem chamado Tiglat-Pileser III, que foi um dos maiores conquistadores do mundo da época, ele colocara o reino de Israel debaixo do seu jugo. E assim como Judá, em 687, nós sabemos disso, nós vemos a Bíblia dizendo que ambos os reinos, tanto de Jerusalém, quanto o reino de Israel no norte, nós vemos que participaram de um cativeiro. Tiglat-Pileser III invadiu a região de Samaria e levou cativo milhares, além de matar tantos outros. E assim, a partir desse ponto, aquela região perdeu a sua moral. Israel se corrompeu, foi levado para o cativeiro assírio, foram levados pelo Tiglat-Pileser III. É uma região que é sem moral, uma região que se entregou à promiscuidade. Poucos anos depois, lá estava Judá, acorrentado, sendo levado para o reino da Babilônia. Observe, em nenhum momento da Bíblia eu vejo Deus abandonando o seu trato, porque a minha Bíblia diz que Deus, ele sempre permanece aonde ele está, assentado no trono. Deus permanece no mesmo ponto desde o princípio. Ele foi visto por Jacó, ele foi visto por Estevão, ele foi visto pelo profeta Isaías, ele foi visto por João em Apocalipse, e em todos esses personagens, todos eles disseram: ele está no trono. Ele ainda está no trono. Mas o povo, não queremos servir a Deus. É mais fácil pecar, é mais fácil abandonar o trato. A terra fica desprezada. A terra de Naftali, a terra de Zebulon, a terra invadida pela tirania de Tiglat-Pileser, agora é uma terra desmoralizada. Ficou como uma terra sem valor. E olhe só, aqui eu quero começar a pregar, e você entende e guarde isso. Uma terra que pagaria até os nossos dias de hoje, pelos seus erros, por causa do seu passado. Tudo que alguém proferia contra Israel, não é somente pelo que Israel era, mas sim pelo que Israel havia sido. Por quê? Porque nós temos em nossa vida pessoal, humana, nós temos uma certa mania de olharmos para o passado do outro. Já perceberam isso? Nós temos a mania de observar aquilo que Deus não observa. Nós menosprezamos ministérios por causa do passado. Alguém que caiu, alguém que vacilou, alguém que em algum momento regrediu na sua caminhada, alguém que estava em uma trajetória firme e constante, e por um momento parou e deu 2 passos para trás. Nós olhamos com essa perspectiva, porque os nossos olhos humanos, eles querem olhar apenas para aquilo que é exterior, para a aparência, para o superficial. É por isso que existem tantas pessoas desprezadas. Israel passara muitos anos em degradação moral, espiritual, por causa das suas próprias escolhas. Os judeus na parte sul do reino não se relacionavam pacificamente com eles.
no tempo de Jesus, lá em João capítulo 4, quando Jesus se encontra com a samaritana, nós sabemos, o texto diz entre parênteses, porque os judeus não se comunicavam, não falavam com os samaritanos. Olha só, vamos abrir um parêntese aqui, que história é essa? Israel vacilou, dividiram o reino, afundaram na idolatria. Mas eu pergunto, será que Judá estava diferente? Mas Judá permaneceu fazendo sacrifício, Judá permaneceu com o templo, Judá permaneceu com os sacerdotes, os principais da tribo de Levi estavam ali, os levitas desviados que ficaram em Israel consagravam-se ali a falsos deuses, mas lá no sul haviam levitas que continuavam se consagrando a Deus, continuavam ofertando a Deus, continuavam entrando no santuário uma vez por ano, continuavam colocando a mão sobre a cabeça do bode, continuavam degolando os novilhos. Em meio a tudo isso, essa parte de Israel, eu acredito que na visão daquela época, não tinha nada de especial para oferecer. Olha só, o que é que nós temos a oferecer a Deus, pregador? O que é que você tem a oferecer a Deus? Essa terra desprezada, essa terra que estava sofrendo um preconceito pelo seu passado, é uma terra que não tinha nada de bom para oferecer. Mas o que eu acho interessante é que o Deus que nós servimos, Ele gosta muito das coisas que não prestam para o homem. Sabia disso? Deus gosta daquilo que muitas vezes não presta para o homem. Porque a minha Bíblia diz que Deus não vê como o homem vê. O homem atenta para a aparência, o homem atenta para o exterior, o homem vai apontar o passado, o homem vai apontar o pecado, mas Jesus Cristo no Calvário, o Cristo ressurreto, o Cristo que se faz presente em nosso meio, o homem das mãos furadas, ele ainda é especialista em fazer alguma coisa por aqueles que são desprezados. Quem já foi um desprezado aqui? Eu já fui. Mas olha só como o Papai do Céu é misericordioso. O homem não gostava. Os seres humanos não gostavam. Mas se Jesus gostou, viu, se agradou e fez um projeto, quem somos nós para questionar? Quem sou eu para apontar o passado? É por isso que Deus vem, olha para essa situação, porque Deus, olha só, foi o povo que escolheu se distanciar de Deus, mas em nenhum momento da Bíblia eu vejo Deus trazendo profetas, fazendo promessas, mesmo Deus dizendo, vocês vão pagar o preço, Jeremias dizendo, o povo do norte vai vir, vai levá-los cativos, mesmo Isaías dizendo, e tantos outros profetas, em nenhum momento eu vejo Deus parando a promessa, somente naquilo que é ruim. Vai pagar o preço, vai pagar o preço, vai ter que pagar pelo pecado, vai ter que colher o que plantou. Não, Deus não para a sua promessa nesse ponto, mas em todos os profetas eu vejo Deus dizendo, eu trarei restauração para o meu povo não ficará durante muito tempo longe de mim, eu os acolherei como a galinha acolhe os pintinhos debaixo das suas asas, porque Deus ainda se importa, por mais que você olhe para aquilo que a aparência mostra, Deus ainda olha para a tua essência, Deus ainda conhece o teu coração, Deus ainda conhece a tua alma, Deus vê aquilo que o homem não pode ver, Deus valoriza aquilo que o homem não valoriza, Deus quer aquilo que o homem não quer, e é por isso que eu e você estamos aqui nessa noite. É porque Deus viu em mim e em você algo que o homem não conseguiu ver. Não vai ficar desse jeito não. Deus envia o profeta Miqueias. E a Bíblia diz no capítulo 1, versículo 2 de Miqueias, ele fala, ouvi todos os povos, presta atenção, ó terra, em tua plenitude, e seja o Senhor Jeová testemunha contra vós,
O Senhor, desde o templo da sua santidade, o Senhor está mostrando que chegará um tempo em que o Filho do Homem, em que o Messias prometido, ele virá na plenitude dos tempos, ou seja, complementando aquilo que o tempo passado não foi capaz de complementar. Eu vou repetir e você vai entender. A plenitude dos tempos, o cumprimento da vinda do Messias, iria fazer aquilo que o tempo passado não conseguiu. No passado, ninguém conseguia mais adorar, estavam afundados em idolatria. Lá no passado, ninguém consagrava mais de maneira sincera, era apenas uma religiosidade vazia. Mas a plenitude dos tempos vai chegar, o Messias virá, aquele que é prometido para as nações, e na sua santidade ele resgatará o povo de Deus. Você pertence a ele e foi por isso que ele te comprou. Em Zacarias, no capítulo 9, versículo 9, ele diz: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém, eis que o teu rei virá a ti. Muito bem, nós temos essa esperança. Imagine naquela época, vamos entrar naquele contexto, viajar no tempo. O povo estava em idolatria, mas olha só, Deus sempre teve um remanescente. Oh glória! Não vamos generalizar o negócio não, porque Deus sempre guardou alguém que guardasse a promessa. Deus sempre guardou alguém que guardava a esperança. No meio daquele povo que passara 400 anos sem ouvir a voz de Deus, ainda tinha alguém que orava e dizia: Senhor, eu sinto saudade da tua voz. Eu não sei o que meus pais fizeram no passado, mas eu sei o que eu estou fazendo no presente. Envia-nos o Messias. Esse era o clamor do povo, irmão. Você tem que entender isso. O povo queria ver o Messias. Quando nascia um menino naquela região, todo mundo já ficava ali afoito, animado. Quem sabe seja esse o Messias, quem sabe seja esse o prometido. Quando nascia uma mulher, não estou com machismo não, tá bom, irmão? É cultura. Quando nascia uma mulher, não era essa festança toda, mas quando nascia um homem, esse pode ser o Messias. Senhor, envia-nos o Messias, do jeito que a gente quer. Como é que vocês querem? Sentado num cavalo branco, descendo do céu com as nuvens se abrindo, rodeado de anjos. Aí o profeta Zacarias vem dizendo: o teu Salvador virá a ti, justo e salvador, pobre e montado sobre um jumento, sobre um jumentinho, um filho de uma jumenta. O que ele estava dizendo? A promessa não é do jeito que você quer. Você está querendo de um jeito, porque essa é visão superficial, mas Jesus faz do jeito que Ele quer, porque Ele sabe o que é melhor para mim e para você. Eu quero assentado num cavalo branco, vai vir no jumentinho. Eu quero que ele venha rodeado de anjos. Ele vai entrar em Jerusalém, vão colocar lençol, vão colocar folhas de palmeiras, mas ele vai entrar montado num jumento. O rei vai vir com coroa, com a conta bancária cheia. Não, ele vai ser pobre, está no texto. Não é do jeito que a gente quer. A gente tem mania de superficializar a promessa, de materializar a promessa. Mas promessa de Deus, antes de ter objetivo material, ela tem um objetivo espiritual. E o objetivo espiritual das promessas é firmar em nós a esperança. É tão bom receber uma promessa, o profeta pegar na mão da gente: já que tu vai ser um pregador igual o Gesiel Gomes, vai ser um cantor igual o fulano. Uma vez alguém pegou em minha mão e disse assim: rapaz, eu estou vendo aviões subindo e descendo contigo. Eu olhando bem para a cara do profeta. Duvidando, pregador? Não. Porque eu sei que a promessa não é só isso. Existe uma parte espiritual, que são os processos que nós passamos para chegarmos a essas promessas. Vem Miqueias, vem Zacarias, mas imagine ouvir isto de Isaías, que foi o texto que nós lemos.
Qual a diferença, pregador? Vamos lá, vamos para a diferença. Vamos fazer só um pequeno paralelo aqui. Vamos colocar o Jeremias, para quem conhece de Bíblia, estuda a Bíblia, e vamos colocar Isaías, do jeito que eles andavam. Para quem nós olharíamos e escolheríamos para pregar na nossa igreja hoje? O Jeremias, que andava descalço, roupa rasgada, barba mal feita, todo sujo, que alguém olhava para ele, irmão Ronaldo, e dizia assim: é doido, olha o maluco aí. Ninguém acreditava em Jeremias, porque Jeremias não tinha aparência. E o Isaías, um homem criado praticamente dentro do palácio, primo de rei, da família dos reis, um camarada do top da sociedade, bem vestido, bem trajado, com o linguajar refinado de quem aprendeu no palácio. É o Isaías que vai mesmo. Aí alguém diz: bora, Isaías, diz aí alguma coisa sobre o Messias. Fala alguma coisa. Depois do encontro que Isaías teve com Deus, lá vem o profeta dizendo: esta mensagem que é a que mais chama a atenção, por ser a promessa feita para o povo do norte, da região rejeitada, e sendo falada por um profeta do sul. O camarada de Jerusalém vai dizer um negócio desse? Vai. Porque se foi papai do céu que fez o projeto, se foi papai do céu que fez a promessa, não tem profeta, não tem pregador, não tem mensageiro que foi chamado para questionar, foi chamado para falar, foi chamado para investir. Isaías fala do Messias. Vou falar, o Messias vai nascer aonde? Aí em Jerusalém? Não, você vai dizer, a profecia é a seguinte: lembra daquele povo desprezado? Lembra? Sabe o povo de Israel que está em idolatria? Sei. Sabe aquele povo do passado obscuro? Sei. Pois é, diga para esse povo que eu me importo tanto com eles, eu não vejo o passado deles, eu não estou nem aí para o que ele fez ou deixou de fazer, mas eu quero o meu povo tão perto de mim, que eu enviarei a minha promessa, eu enviarei o Messias, eu enviarei o meu filho, e ele nascerá na terra desonrada, na terra desprezada, na terra do passado obscuro, mas é lá que eu quero, é de lá que ele vai surgir, é lá que ele vai fazer, é lá que ele vai aparecer, porque a promessa de Deus não olha para o desprezo da terra, a promessa de Deus não se importa com o preconceito da terra. Se você foi chamado, se você é escolhido, a promessa vai se cumprir, a promessa vai se cumprir. Ai, a cara, nós sempre levamos em conta esses fatores. Acreditamos demais no Deus que fez por nós e não pode fazer pelo outro. Olha o menino aí que estava um dia desses fazendo isso e aquilo. E tu estava onde antes de Jesus te resgatar? Olha o fulano aí que hoje está pregando. Nós nos sentimos superiores aos outros, porque nós não temos reconhecimento de quem nós somos muitas vezes. Esquecemos que o passado ele foi apagado por Deus. Colocamos em pauta para escolher o pecado, por achar que o pecado do outro é maior do que o meu, que o outro é mais pecador do que eu, que o outro faz mais coisas horríveis diante de Deus do que eu. Era Judá olhando para Israel e dizendo: vocês são idólatras. Mas quando entrava em Judá, olhando para o templo, lá estava o sacerdote sacrificando, e Deus em silêncio, no tempo de Cristo, até a vinda de João Batista, que foi o último profeta do Velho Testamento. João Batista, ele vem pregando, ele aparece no caminho do Jordão, e a Bíblia quem está dizendo, e não fui eu quem escrevi,
aqui, João Batista em diversos momentos, chamando aqueles de dentro da igreja, de raça de víboras, homens insinceros, homens de coração duro, homens que não se voltam para Deus. Judá estava julgando Israel em cima, porque se achava melhor. Não fomos nós que dividimos o reino, não fomos nós que levantamos altares a falsos ídolos, não fomos nós que nos distanciamos do trono da graça de Deus, mas tanto Israel quanto Judá estavam experimentando o silêncio de Deus. E a coisa que mais me chama a atenção na Bíblia é que quando o último profeta do Velho Testamento chega, clamando no deserto, batizando em águas, ele levanta a sua voz e clama a mensagem mais simples e mais atual de todos os tempos: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando. Não precisa enfeitar a mensagem. João Batista, ele vem dizendo: arrependei-vos, porque o reino dos céus está chegando para vocês. Tantos profetas falando de arrependimento, e o último profeta do Velho Testamento chega dizendo sobre arrependimento. João Batista não era uma mensagem apenas de dureza, mas quando eu olho para essa palavra de arrependimento, tem gente que acha ruim. Por quê? Pelo que eu acabei de dizer, pela superficialidade, a horizontalidade do seu coração, por ser tão superficial, tão materialista, olha somente para isso. Mas eu vejo João Batista e a mensagem de arrependimento, que até hoje é uma mensagem de esperança para a igreja do Senhor Jesus. Eu vejo João Batista profetizando a chegada do Messias, quando ele diz: olha, eu não sou o Messias, na verdade eu vos batizo com água, mas aquele que vem depois de mim, aquele Messias prometido, ele vos batizará no Espírito Santo e com fogo. Com fogo, com fogo, com fogo, com fogo. Vocês estão submersos por mim na água, a água material, mas ele vos batizará no Espírito Santo de Deus. Bora, João Batista, prega. João Batista era um camarada formado em teologia, irmão. João Batista fora criado com os essênios, no deserto, a 30 quilômetros de Jerusalém. Um camarada instruído. Mas eu nunca vi João Batista enfeitando mensagem. A mensagem dele no meio do povo era essa: arrependei-vos. Alguém chegava perto de João Batista e dizia: João Batista, tu é Jeremias, rapaz, que haveria de reencarnar. Tu é Moisés, que ninguém achou o corpo. Melhor, João Batista, tu é o Messias. Não. E quem é? E João batizando. Alguém se arrependendo dos seus pecados, sendo imerso na água, e João pregando. Daqui a pouco João levanta os seus olhos, e no meio da multidão começa a andar alguém, vindo da direção da terra desprezada. Lá vem o homem caminhando, e João Batista olha para ele e diz assim: eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Você tem passado vergonhoso, ele tem poder para apagar. Satanás está te acusando do pecado que você já pediu perdão, ele já te perdoou. Aponta o dedo na tua cara e dizem que não serve. Ele diz para você nessa noite: eu já te resgatei. O meu projeto já se cumpriu na tua vida. O teu passado não importa mais, porque ele já te comprou por um alto preço. Aquele que não presta para o mundo se torna um instrumento afiado nas mãos de Jesus Cristo de Nazaré. É por isso que eu e você, eu digo mais uma vez, estamos aqui nessa noite. Jesus chegou, nasceu em Belém dos Efrateus.
em uma região desprezada, nasceu no local onde nascem os animais, não teve regalias, não teve uma coroa em sua cabeça, uma coroa de ouro, mas ele veio. Ele não nasceu em um palácio, mas ele veio. Ele não tinha uma família de condições, mas ele veio. Ele não tinha uma casa confortável para morar, mas mesmo assim ele veio. Jesus nasceu na terra dos desprezados. E eu olho para a Bíblia, vendo tantos homens e mulheres de Deus que foram desprezados pelos homens. Eu citei nessa manhã, Davi era um anônimo, era alguém que não tinha nome. Moisés era gago, alguém que não sabia nem falar. Jeremias se sentia um menino, era socialmente relevante para a população de Israel. O profeta Amós era um tangedor de gado, era um boiadeiro, mas ele diz: se Deus quis que eu fosse profeta, é porque ele tem um propósito. Se Deus quis me resgatar dessa vida, é porque ele tem um propósito. E eu vou dizer melhor: se você chegou aqui nessa noite, é porque ele tem um propósito. Cadê aqueles que ainda têm um propósito de Deus na sua vida? Você pode dizer alguma coisa que glorifique o nome dele nessa noite? Ele merece, ele merece, ele merece. Homens que não tinham nada a oferecer, mas em todos eles tinha a esperança que aquilo que a terra vê não é o mesmo que o céu vê. O céu vê de uma forma diferente. Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, o apóstolo Paulo ele tem que explicar isso para a igreja em Corinto pela segunda vez. Pelo que se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, e eis que se fez o que é tudo. O que é tudo? Tudo é autoexplicativo. Deus, ele apaga o passado, ele transforma a vida, ele restaura a alma, ele eleva o espírito, ele resgata a tua vida das garras do inferno, ele perdoa os teus pecados, ele te coroa de benignidade, ele te elege para a salvação, ele escreve o teu nome no livro da vida de Deus. E quando a última trombeta ecoar, aqueles que tem o nome no livro da vida vão ouvir o toque desta última trombeta e se encontrarão com Jesus nas nuvens. E ele que pagou um alto preço por nós já disse: e vocês estarão para sempre comigo. Oh, esperança maravilhosa! A esperança daqueles que foram desprezados é que Jesus nasça em suas vidas. Olha aí, olha que coisa linda. O que é isso, pregador? Eu explico e encerro. Aquela região só teve valor depois que Jesus nasceu lá. Tem crente espiritual aí, irmão? Enquanto Jesus não nascer aí, vai permanecer sendo desprezado. Enquanto Jesus não nascer aí, vai continuar sendo rejeitado. Enquanto não deixar Jesus nascer aí, a tua terra vai continuar sendo árida, o teu passado vai continuar importando para alguém. Mas se você verdadeiramente entregar a sua vida a Jesus nessa noite, ele apaga o teu passado, ele lança as tuas iniquidades no mar do seu esquecimento. E a Bíblia diz: e deles não me lembrarei mais. Só Deus para fazer isso. Ah, mas no passado tu era isso. Rapaz, tu está querendo ser melhor que Deus, que nem Deus está lembrando do meu passado e você quer lembrar? Em Cristo eu sou uma nova criatura. Ele já nasceu na minha vida, ele já nasceu na minha alma, ele já nasceu no meu ministério, ele já está aí, ele já está aí, ele já está aí. Deixa Jesus entrar no teu coração e renovar a tua esperança. Essa esperança não é de dias melhores na terra, é de dias melhores na presença dele, até que você alcance a eternidade com Jesus. Diga assim comigo: uma coisa. Diga mais forte: uma coisa. É o que o mundo acha
sobre mim. Outra coisa. É o que Deus sabe sobre mim. Eu não estou nem aí porque o mundo está achando do meu passado. Eu só quero que Jesus nasça na minha terra. Quer ser uma terra valorizada? Deixa Jesus nascer aí. Porque essa mensagem, pregador, por 2 motivos. Primeiro, porque tem vidas aqui que precisam se entregar a Jesus pela primeira vez. Segundo, tem pessoas que estão se menosprezando dentro da igreja, porque ainda não entenderam que Jesus já nasceu em suas vidas. E eu quero orar por você. E nessa noite, eu gostaria de saber onde é que está a primeira pessoa que quer deixar Jesus nascer na sua vida. Vem aqui à frente, deixa eu orar por você. Enquanto isso, me dê um ré maior aí, maestro, em nome de Jesus. Eu não estou com uma voz muito boa, não. É a 4ª vez que eu estou pregando em 2 dias. Preguei ontem de manhã, ontem de noite, hoje de manhã e agora à noite. Ré maior. Vai lá. Cadê a primeira pessoa? Olha que coisa, irmão. Não é bom se alimentar da palavra desse jeito, não é? Eu gosto demais. Eu prefiro isso aqui, ó. Porque todo mundo entendeu o que eu preguei, sim ou não? Cadê a primeira pessoa para Jesus? Hoje queres se entregar para Jesus Cristo, ó cansado e triste pecador. Para quem? Para aquele que padecendo nossa culpa. Convide alguém do seu lado, convide. Venha Cristo, venha Cristo, que te chama com amor. Venha Cristo, venha Cristo, pois Jesus é o rochedo. Em um só coro cante. Hoje queres obter a liberdade que se encontra no Senhor. Receber no coração a esperança pelo sangue derramado. A igreja cante em nome de Jesus. Olha que coisa linda aí, Jesus. Que te chama com amor. Hoje queres desfrutar a paz de Deus. Olha o convite aí, ó. Aonde? Só quem tem a esperança, levanta a mão e cante. Me chama com amor. Cadê a 5ª vida para Jesus? A 5ª vida. Venha Cristo, pois Jesus é o rochedo. Quem pode dizer alguma coisa para Ele? Eu tenho certeza que lá no céu está mais animado do que aqui. Bora tentar igualar o negócio? Lá no céu eles estão cantando o santo. Aqui é para quem tem glória, vai dar glória. Porque Jesus já está salvando 4 vidas aqui, ó.
Na minha conta dá 4-0 para nós. Eu quero a quinta pessoa aqui. Cadê a quinta pessoa para Jesus? Venha, venha, Cristo. Onde está a quinta pessoa? Tem mais alguém? Eu vou orar. Se vocês puderem, tiverem condições de se ajoelhar aí à frente, por gentileza, só quem puder. Quem não puder pode ficar em pé. Não tem problema não, viu? Só porque Jesus está dizendo para eu insistir. Eu quero orar pela quinta e pela sexta pessoa aqui ainda hoje. Cadê vocês dois? A quinta já está aqui, cadê a sexta? Não seja teimoso não, viu? Dá um sol menor aí. Só o sangue pode libertar. E também? E também. Pelo sangue vamos nós dar a morada. Só o sangue de Jesus tem poder. Se você não gosta de ir da harpa, o problema é seu, eu gosto. Nesse sangue. Cadê os que já foram lavados? Cadê? 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 Glorifique o nome dele e cante. Só o sangue pode. E também pelo sangue vamos nós. Só para a igreja da glória, já a sexta pessoa chegou aqui. Ele está na casa. Ele está na casa. Aquele que faz projetos que o homem despreza, que o homem não quer, que o homem rejeita, mas ele lava, restaura, transforma, purifica. Só o sangue pode. Oh, aleluia! Vamos orar? Quantos estão felizes por essas 6 vidas aqui? Vale a pena ouvir a voz do Espírito Santo de Deus. Vocês que estão aceitando a Jesus, curve a sua cabeça, feche os seus olhos e diga assim comigo: Senhor Jesus, neste momento eu entrego a minha vida em tuas mãos, para que a partir de hoje eu tenha uma esperança que o mundo não tem e que o mundo despreza. Escreve o meu nome no livro da vida de Deus. Perdoa os meus pecados. E quando a última trombeta tocar, eu quero fazer parte
dos santos que vão se encontrar com Jesus. Ó Deus, eu oro por estas vidas aqui agora, Pai. Ó Deus, isso aqui não tem nem comparação. Melhor do que ver, ó Deus, tanto movimento como vemos hoje, é ver vidas se rendendo a Cristo. Não há teologia que explique. Obrigado, Espírito Santo, porque esta palavra tocou profundamente tanto os crentes quanto aqueles que ainda não haviam aceitado a Cristo. E aqui estão essas 6 vidas, Pai, entregando-se ao Senhor. Que o Senhor perdoe os seus pecados, apaga o seu passado hoje, e deles não te lembres mais, Senhor. Nós te pedimos que o Senhor receba-os em tua presença como filhos, por adoção, assim como foi o resgate de Jesus Cristo na cruz do Calvário em favor das nossas vidas. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Dê a paz do Senhor para essas pessoas aí, dê um abraço neles. Vamos pegar os nomes, não é isso? Quantos estão alegres pelo que Jesus fez aqui nessa noite?